Gente do céu, eu acabei de ver que o vídeo não pegou minha cara, assim. Aqui, na verdade. O que a gente faz nesse momento? O que faz? Cara, eu fui tão natural. Eu falei tudo sem roteiro, sem nada. Falei tão espontaneamente. Ai, gente, desculpa, tá? Desculpem. Eu vou deixar, porque eu sou assim mesmo. Eu não me importo, tá? Eu me importo, mas eu não me importo de deixar, entendeu? Eu não vou gravar de novo, porque tudo que eu falei eu não vou conseguir reproduzir. Então, desculpem se ficou chato, se ficou ruim. Sabe? Que vocês tenham me escutado, que vocês tenham visto esse vídeo fazendo outra coisa, que daí vocês não precisam ficar olhando pra mim, entendeu? Poderia ser mais um podcast do que um vídeo, mas tudo bem. É isso, beijão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou vindo neste vídeo para conversar um pouco aqui com as pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente. Eu tô com uma pilha aqui de roupas que eu recolhi, não dobrei ainda, porque eu não tinha dado tempo. E aí a gente vai empilhando e fica essa montanha, né? E faz um tempo, assim, que eu gostaria muito de falar no canal, né? De, tipo, me expressar aqui, falar de coisas que eu tenho pensado e tal, porque eu gosto bastante, assim, de ter esse espaço aqui no canal de fazer isso. Fazia tempo que eu não fazia. E pensei em aproveitar, né? Unir o útil ao agradável e terminar essa pilha de roupas e conversar com vocês um assunto bem pertinente, assim, para os tempos de hoje, que eu acho que vai valer a reflexão. Então vai ser tipo um dobra e fala, sabe? Tipo aquele maquia e fala, vai ser um dobra e fala. Enfim, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Nas últimas semanas, assim, tem saído muitos assuntos em relação... Ah, não. Frida? Frida? Gente, eu não falei aqui. Vocês acreditam? Quem me segue no Instagram já talvez sabe, porque eu postei no Stories esses dias. Mas vocês acreditam que o meu gato, na verdade, é uma gata? Eu descobri isso esses dias. Porque quando eu peguei ela da dona, né, que doou, ela falou que era um macho. E aí, fechou? Eu nem questionei, assim, não lembro nem de ter pensado nisso. E aí, esses dias, a minha amiga tava aqui em casa e a gente tava brincando, assim, com a Frida. E aí, a gente percebeu que ela era uma fêmea, porque ela cresceu agora, né? Frida, vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A Frida cresceu e aí dá pra ver. Então, ela era chamada de Fredo, né? Agora vai ser Frida, segundo as pessoas que me responderam na enquete que eu coloquei no Stories. Vem, Frida, vem. Ela tá meio que no modo caçadora. Olha, gente, o tamanho dela. Sério. Voltam uns 2 vídeos, assim. Ela tava muito pequenininha. E agora ela tá crescendo. Quando eu peguei ela tava com 500 gramas. 400 e poucas gramas, assim. Agora ela tá com quase 2 quilos. Ela tá com 1.700, 1.800. Meu amor. Ela tá tão maravilhosa e ela não para de morder. Tá, voltando ao assunto. Faz um bom tempo que eu tenho visto muitas notícias na internet sobre haters, de influenciadores, enfim, às vezes até pessoas micro-influenciadores, pessoas pequenas, como o ódio tem se propagado na internet, né? De graça, assim, sem a pessoa ter feito nada grave, assim, ou às vezes até sendo ela mesma, assim. E faz um tempo que eu tenho visto isso acontecer com pessoas que eu sigo, né, pessoas que eu acompanho, e eu percebi que a internet, ela deixou de ser um lugar de entretenimento. Ela não é mais esse lugar, ela é um lugar, eu não sei, assim, eu tô ainda tentando assimilar o que tá sendo a internet hoje, como as pessoas têm usado a internet, de que forma elas têm se colocado, né, diante de um outro ser humano, nos comentários, vídeos, enfim. Aconteceu um caso esses tempos que me impactou um pouco, assim, eu fiquei muito reflexiva. Nossa, eu tô dobrando... Gente, eu sou uma pessoa péssima de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Isso é certo, né? A gente não deve fazer isso.
entendeu? Deve ser ruim mesmo em fazer isso. Mas eu tô com a mesma blusa ainda, falando a mesma coisa, falando várias coisas com a mesma blusa. Enfim, vou tentar me concentrar aqui pra dividir a atenção. Aconteceu um caso bem interessante não, né? Muito chato, muito nada a ver, que me fez refletir. Tem uma influenciadora que ela, na verdade, ela é uma youtuber, eu diria, assim, porque ela só usava o YouTube, assim, pra fazer vídeos, pra criar conteúdo nesse sentido. Então, eu não diria que ela é uma influenciadora, assim, eu acho que ela seria mais uma youtuber. Que também não deixa de ser influenciador, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ela não fazia publi, essas coisas assim. Ela mais postava a vida dela, falava sobre estudos, sobre a vida dela em Nova York. Ela mora em Nova York, mora desde quando ela é adolescente, assim, ela foi lá pra estudar. A família dela sempre foi muita... a família dela sempre foi muito boa, assim, em relação ao financeiro, a questões de futuro pra ela, e ela foi estudar cedo lá em Nova York. Nos Estados Unidos, eu não sei se é Nova York antes, mas agora ela tá morando em Nova York. Enfim, aí eu sempre acompanhei muito ela, já faz uns anos, assim, que eu vejo os vídeos, que eu acompanhava ela, tipo, nas dicas de estudos, porque na época eu tava fazendo psicologia, então eu gostava muito de consumir esse tipo de conteúdo. E aí, eu sempre gostei muito dela, porque, embora ela fosse rica, assim, tipo, eu não... Assim, gente, ela é rica porque ela mora em Manhattan, entendeu? Tipo assim, ela é muito rica. Ela tem muita grana, então não vou dizer que ela não é muito rica, ela é muito rica. Mas, ok, eu acompanhava ela e ela sempre foi uma pessoa muito simples. Assim, sabe? Tipo, ela não era uma pessoa que ostentava, ela não fazia questão de falar assim, eu tenho dinheiro, então eu vou fazer isso. Ela não era uma pessoa fútil. Cara, uma coisa assim que eu aprendi com ela, e eu sempre soube disso porque minha família sempre me ensinou isso. Ela sempre foi uma pessoa que, pelo menos através dos vídeos que ela postava, não comprava muitas coisas, ela não era acumuladora, sabe? E mesmo tendo dinheiro, ela não tinha, tipo, rios de cosméticos, de roupas, enfim. Entendeu? Ela era super consciente nesse sentido. E eu gostava muito disso, porque é muito difícil, né, a gente... eu vou dizer com as pessoas que eu tenho contato no meu círculo de amizade. É muito difícil, às vezes, a gente ver pessoas que têm muita grana e não serem um pouco consumistas nesse sentido, assim, sabe? De comprar muitos cosméticos, muitas coisas. Talvez eu esteja errada, tá? Eu acho que às vezes a gente se baseia também muito pela internet, porque às vezes a gente vê uns vídeos no TikTok de umas meninas, assim, que abrem uma gaveta de 3.000 batons e 3.000 coisas. Mas enfim, eu não quero julgar ninguém aqui, porque eu sei que tem muito criador de conteúdo de maquiagem, por exemplo, que é uma coisa diferente, a pessoa vai ter muita maquiagem. Mas enfim, não quero ser muito complexa também. Pra vocês verem, né? Que a internet, ela resume a vida das pessoas numa coisa muito simples, mas não, é mais complexo que isso. E eu sempre admirei ela, assim, de alguma forma, então eu consumia o conteúdo dela. E aí, ela postou esses dias no story do Instagram dela que ela ia encerrar a criação de conteúdo pelo YouTube, porque ela estava recebendo alguns comentários maldosos vindo de alguns seguidores, ou pessoas, às vezes, haters, né, gente? Pessoas que estão ali realmente olhando só e interpretando coisas ruins da pessoa, que ela nem falou, que ela nem fez, sei lá, entendeu? Enfim, aí ela falou que ela não ia postar mais, porque ela tava muito... ela se atingiu muito em relação a isso atingiu ela não estava conseguindo lidar de uma maneira saudável, e ela viu que o único caminho de terminar com essa questão, né, era excluindo o canal e encerrando ali o trabalho dela ali como criador de conteúdo no YouTube. Nem sei se era um trabalho, acho que era mais um hobby dela, assim. E aí, cara, eu olhei e eu pensei, cara, que loucura, porque, tipo assim, eu imagino que ela acho que ela criava conteúdo já fazia uns, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, 7 anos aí, por aí. Porque eu lembro que faz um tempo já que eu consumo os conteúdos dela, e ela não tinha começado no YouTube, ela já tava há um tempo.
ela devia receber algumas mensagens ruins ao longo do tempo, mas pode ser que tenha chegado num limite pra ela, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, em como as pessoas estão realmente más, assim, sabe? Eu acho que o ser humano, ele sempre foi mal, né? Eu, como cristã, eu sempre falo aqui, né? Como cristã, eu acredito que o ser humano, ele sempre foi inteiramente mal. É só a graça de Deus que faz a gente ter a bondade de olhar para o outro e não querer machucá-lo. E ainda assim, muitas vezes, mesmo não querendo fazer a maldade, a gente acaba fazendo. E mesmo às vezes querendo fazer o bem, a gente acaba não fazendo, a gente faz o mal. Pra você ver que a nossa natureza, ela está inclinada ao mal. Mas parece que a internet, ela ampliou essa realidade, sabe? Ela ampliou. E aí, eu gravando esse vídeo pro YouTube, né? Fico pensando, será que vale a pena você estar na internet hoje, sabe? Pra muita gente não tá valendo a pena. Pra Roberta... eu nem falei o nome dela, né? A Roberta Frossá, o nome dela. Eu não sei se você conhece, mas esse é o nome dela. E pra ela talvez não tenha valido mais a pena, mas ela teve que pagar o preço, né? Pra sair da internet e entender que não vale mais a pena. Só que, cara, eu queria acreditar que existe um espaço saudável, sabe? Eu sei que existe, mas ele é tão pequeno, ou ele é tão silencioso perto desse espaço tão maldoso, sabe? Tão maldoso, assim, das pessoas... Eu lembro que ela falou que ela tava se retirando por comentários do tipo... falando coisas, as pessoas falavam coisas no marido dela que não eram verdade, sendo que ela nem mostra a vida do marido dela, entendeu? O marido dela, acho que a única vez que ele apareceu de fato com o rosto no canal dela foi no momento que ele pediu ela em casamento, que foi um dos últimos vlogs ali dela. E aí, isso foi o suficiente para as pessoas começarem a jogar hater no canal dela, assim. E, cara, isso tá muito nítido hoje, a maldade das pessoas tá muito nítido, isso assusta a gente, porque a gente vê tanta maldade cercado de maldade que a gente pensa assim, poxa, será que existe esperança? E eu sei que muitas pessoas aqui talvez não sejam cristãs, assim como eu. Existe esperança, mas não existe esperança pra essa vida, pra essa era, né? Pra esse momento. Porque, biblicamente falando, a gente entende que o mundo vai ficar cada vez pior. E eu não sei se tu tem essa percepção, mas parece que sim, parece que as coisas estão ficando cada vez piores. E muitas catástrofes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando assim, né? Porque muitas vezes nós, como cristãos, a gente quer encontrar a paz aqui na Terra e quer encontrar uma forma de reconciliar todos os seres humanos de uma maneira pacífica aqui na Terra, mas a gente sabe que em relação ao que Jesus Cristo fez na sua morte e ao ter ressuscitado e nos deixado o Consolador, que seria o Espírito Santo, com uma mensagem de que existiria uma segunda vinda e que essa segunda vinda seria de fato para encerrar com toda a maldade do mundo, que o lugar que nós iríamos seria de paz, seria sem guerra, seria de amor, seria sem brigas, sem rancores, sem tristeza e sim com alegria. Às vezes a gente tem que buscar essa esperança ainda mais, porque às vezes a maldade, ela tá muito maior do que essa esperança. Às vezes as guerras, os haters, essas pessoas que não fazem questão de nem olhar pro próximo, mesmo que seja cristão ou não cristão, tá, gente? Não tô falando que a bondade, ainda assim, Deus é tão gracioso que ele deixa a bondade pra todo mundo, tá? Que quiser. E mesmo assim, essas pessoas tendo essa oportunidade, elas não estão afim de tratar os outros com misericórdia, com dignidade. E a internet, ela tem deixado isso ainda mais claro. Então, enfim, eu queria trazer essa reflexão, ela não tem muito bem um final, assim, sabe? Não tem uma conclusão. Talvez tenha, né, sobre isso que eu falei, sobre a nossa indignação e como a gente consegue encontrar
em Deus a nossa esperança e que essa esperança não é terrena. Mas eu queria também trazer essa reflexão para você que talvez não se identifique com isso. Eu espero que sim, que o Senhor te alcance com a paz que Ele nos deixou, que Ele te alcance com a certeza de que existe um futuro melhor para aqueles que creem em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Mas também fica essa reflexão aí para você que gostaria de ouvir uma reflexão sobre isso, de que realmente o mundo tá maluco e a gente tem que descansar, né? Às vezes a gente tem que sair da internet um pouco, tem que mudar a forma que a gente cria conteúdo. Eu não sei, assim, eu tô pensando muito sobre a maneira como eu vou mostrar minha vida, sabe? Porque os meus vlogs são isso, assim, eles são muito mostrando a minha vida, mostrando a minha rotina, o meu marido, minha casa. E eu não sou uma pessoa, eu não tenho problema com isso, sabe? Não tenho muitos problemas, não. Eu tenho problema em acabar sendo fútil, sabe? Mas os problemas têm crescido e a gente tem que se atentar a isso e ver e realmente entender se esse é o caminho, né? Por isso que até eu pensei, vou postar um vídeo assim, vou criar um vídeo falando sobre isso. Também isso talvez seja uma forma de conteúdo mais ética, menos invasiva, que as pessoas não precisam me... enfim. Eu nunca tomei hater, nunca. Tanto que eu nem tenho muitos views aqui no canal, tem caído bastante, inclusive. Mas, assim, sempre pessoas muito queridas, pessoas que se importam muito, assim, sabe, com o canal, de ver as coisas evoluindo e tal. E graças a Deus, assim, cara, sempre pessoas legais, assim. Mas eu sei que quando o negócio vai escalando, muita gente acaba entrando e muitas pessoas de má fé. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês. Queria deixar esse papo. Me contem aqui se vocês... O que vocês pensam sobre isso? Existe uma maneira mais saudável de criar conteúdo na internet? Sobre estilo de vida, eu digo, né? Porque a gente sabe que existe inúmeros temas que você não precisa expor a sua vida, né? Mas, será que existe um lugar mais saudável pra gente que é criador de conteúdo de estilo de vida, assim, e não ser atingido por isso? Eu acho que é difícil, né? É difícil. Por isso que eu tô repensando a forma que eu vou estar no YouTube. Eu não sei, assim, eu tô pensando seriamente. Porque essa história da Roberta me impactou, assim, Cara, eu sou uma pessoa muito sensível, assim, eu diria que eu não escuto algo, não leio algo e não me atinjo, assim, a ponto de refletir e tal, né? Não sou uma pessoa, assim, tão forte pra essas coisas. Isso sempre me impacta e aí eu paro, fico pensando, aí decido o que eu vou fazer com aquela informação, mas eu sou um ser humano, eu consigo sentir, sabe? Eu sinto as coisas quando as coisas acontecem. Ai, gente, que crise, hein? Que crise, porque assim, que crise? Porque assim, eu adoro o YouTube, só que também eu queria conseguir passar algo a mais, além de mostrar minha rotina, sabe? Vídeos como esse, assim, eu sempre sou muito reflexiva, eu tenho muitos pensamentos, eu escrevo às vezes, eu tenho muitas reflexões. Mas às vezes eu não compartilho algumas coisas porque eu acho que tá sendo... Porque assim, tem coisas que são nossas, sabe? Nesse sentido de... Não sei se a pessoa vai estar pronta ou se ela realmente... Se isso se aplica na vida dela. Porque a gente também tem que tomar cuidado de falar coisas que às vezes pra pessoa não se aplica. Cada um é cada um, entendeu? Então é muito complexo. Esse negócio de internet é uma novidade, né? Ainda assim, é uma novidade porque, cara, o mundo, ele evoluiu, a gente tem a internet há um tempo já, só que acho que as pessoas estão aprendendo ainda a lidar ou a entender o papel da internet na nossa vida. Eu também tô tentando aprender. Por muito tempo ela foi uma fonte de pesquisa, por muito tempo ela tem sido uma fonte de entretenimento, de conexão, mas hoje em dia só tem virado uma fonte de dinheiro, uma fonte de produção de conteúdo visando uma venda e não uma edificação pessoal para a pessoa, entendeu?
A internet, ela tá... Eu não acho que também é a internet, que as pessoas, né? A gente fala muito sobre isso, né? Tipo, você tem que parar de colocar a culpa na internet e culpar as pessoas, porque elas que estão tacando terror. Por isso que eu falo, é o ser humano, meu filho. O ser humano, ele não é bom. A gente não é bom, entendeu? Só pela graça de Deus que a gente consegue fazer algo bom. Porque se fosse por nós, estaríamos mortos. Não sei o que seríamos, o que seria de nós. Então, não é fácil. Olha, eu consegui dobrar as roupas e consegui concluir o assunto também. Isso é um avanço. Nossa, esse assunto me deixou muito reflexiva sobre o canal. Tem várias coisas, assim, que eu poderia compartilhar. Fotografia. Acho que o lance é esse compartilhar que eu amo, assim. Eu amo compartilhar, eu amo beleza, eu amo estética. Eu adoro compartilhar como a beleza da vida, do dia a dia, ela aparece, ela existe no meio de todo esse caos que a gente tá falando aqui, né? Porque independente das pessoas más, independente dos dias ruins, das guerras, dos haters, existe beleza na vida ainda. E eu acho que essa é a questão do porquê que eu tô aqui, sabe? Não é pra criar uma realidade paralela, não é pra criar uma realidade fútil de que a vida, ela é só isso, por isso que estou aqui falando sobre, mas é pra mostrar e pra salientar, pra conscientizar as pessoas de lembrarem. Porque um dia eu quase esqueci que existia beleza na vida. Passei por muitos problemas, questões emocionais fortíssimas, mas eu consegui, sabe, encontrar esse lugar de contemplação, de que não é de todos os dias. Não é todos os dias. Eu compartilho aqui, eu falo que a vida não é fácil, tarana. Mas é esse entre meio, sabe? Da vida que eu gosto de compartilhar. Gostaria talvez de traduzir mais isso nos meus vídeos. Gostaria. Eu teria que ter um pouco mais de tempo para pensar nisso. Mas é isso, gente. Que a gente possa, com o pouco de bondade que a gente tem, transformar a internet num lugar melhor. Por mais que a gente saiba que talvez ele nunca será perfeito. E que a gente continue fazendo terapia, que a gente continue alimentando a nossa fé para que a gente consiga sobreviver aos dias maus aqui na internet, né? Que a gente consiga sobreviver aos haters. E olha que isso me tocou tanto e eu nunca fui atingida por uma pessoa assim, porque eu nunca tive hater, ainda bem. Mas se isso já me fez refletir, imagina se tivesse um hater. Acho que só entregando aos pés do Senhor e... Porque assim, é uma escolha, né? Estar aqui na internet, estar ativo, se expressando, falando, é uma escolha. Porque nessa escolha abarca a consequência de que pode ser que tenha pessoas más que virão e falarão coisas ruins. Coisas que elas nem sabem, coisas que elas não conhecem, mas que eu oro para que Deus venha transformar o coração dessas pessoas, que Deus venha realmente mudar o coração dessas pessoas, porque Deus tem poder, mas a vontade dele é dele, e também que essas pessoas se coloquem com o coração disposto a mudar, sabe? E a enxergar que existe uma graça do Senhor, que independente do que elas passaram de ruim, elas não precisam transferir isso para o outro, né? Muito complexo, muito profundo, mas muito necessário esse assunto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido edificante para sua vida. Se você tiver sugestão de assuntos diferentes ou coisas que você se interessa, coloca aqui nos comentários. Eu sempre falo isso, ninguém coloca nada. Mas continuarei tentando. Até porque eu sou a pessoa que quando eu escuto isso em um vídeo de outra pessoa, eu nunca coloco, eu tenho preguiça. Então eu entendo vocês, tá? Mas enfim, curte pelo menos esse vídeo para que chegue, né, em outras pessoas, para que elas escutem isso. E se inscreva no canal, continue aí, porque talvez eu, né, pense em coisas aí pela frente, conteúdos novos. Beijão, que Deus abençoe vocês e até a próxima.